vamos lá. Agora vai. Nosso encontro 4, né? O início do segundo bimestre. Então, a gente vai estudar as propriedades da matéria, só que antes de mais nada, a gente precisa saber o que é matéria, né? E aí tá a definição. Matéria tem massa, na verdade é tudo, né? Que tem massa e ocupa lugar no espaço. A química, ela é uma ciência que estuda a matéria, certo? Tanto a matéria como suas características, suas transformações. Então, é muito importante que a gente conheça algumas propriedades dessa matéria, certo? Então, eu acho que eu coloquei sim. As propriedades da matéria são divididas em dois grupos. Elas são os grupos das matérias que têm propriedades gerais e as específicas, certo? Então, são esses os dois blocos das propriedades da matéria. Peraí, chegou mais alguém? Deixa eu... Pronto. Vocês estão entendendo até aí, gente? Sim. Então, vamos seguir. Então, o primeiro grupo deles, né, são as propriedades gerais, que são propriedades comuns de qualquer porção de matéria encontrada no universo. O que quer dizer? Quer dizer que qualquer matéria, ou seja, tudo que tem massa, tudo que ocupa um espaço no universo, que isso basicamente é volume, então, tudo que tem massa e volume, a gente encontra essas propriedades, certo? Toda porção de matéria, seja ela qual for, em qualquer região do universo que você pegar essa matéria, elas vão ter essas propriedades. Ela é comum de toda a matéria, certo? Então, são massa, volume, divisibilidade, impenetrabilidade, elasticidade, descontinuidade, inércia, compressibilidade, certo? Então, eu acho que eu fiz uma animaçãozinha. Fiz. Aqui, para explicar cada um, né? Que matéria vai ser a quantidade de matéria e as maneiras, das maneiras de medir, na verdade, a matéria. Isso quer dizer o quê? Que a massa, em física, a gente costuma definir massa como sendo uma propriedade intrínseca da matéria. Ou seja, não existe matéria se não tiver massa. É uma propriedade, né, uma característica necessária para a matéria existir, poder ter massa, ter alguma massa, certo? Então, a massa é justamente o que a gente usa para medir a quantidade dessa matéria, tá certo? Quando a gente sobe na balança, tudo mais, a gente costuma dizer que está se pesando, que aquele é o nosso peso, mas não é. Aquilo que dá na balança, né, aquela marcação é a nossa massa corporal. O peso é uma força e não é aquele número que aparece na balança, tá certo? Eu botei uma balança aqui porque, né, justamente mede a massa. Então, o volume é o espaço que essa matéria ocupa no universo. Tudo que é palpável tem um volume. Essa caneta que eu estou segurando tem um volume específico, porque é o espaço que ela ocupa no universo, né? A gente tem a divisibilidade, que é a capacidade de dividir a matéria, mas, deixa eu explicar para vocês, não é só dividir, mas essas porções que você divide a matéria, ela continua com as suas propriedades, ela continua com as suas propriedades inalteradas. Deixa eu tentar arrumar um exemplo. A fatia do bolo, né, por exemplo, é um exemplo mais grotesco. Mas quando a gente divide o bolo, em todas as partes tem, por exemplo, as duas partes da massa, o recheio, a cobertura, né? Então, todas as fatias de bolo que você cortar vai ter essas mesmas propriedades. Agora, olhando assim mais pelo lado químico da coisa, vamos pensar num mais fácil de vocês entenderem. O gelo.
quando a gente quebra o gelo, cada pedacinho daquele tem a mesma substância, é o mesmo H2O em estado sólido. Qualquer pedacinho daquele que você pegar do gelo vai ter a mesma propriedade, vai ser a mesma estrutura molecular, tá certo? Só que aquilo só foi dividido. Mas em cada pedaço dele, a estrutura continua a mesma. Deu para vocês entenderem isso? Sim. Sim. Alguém não entendeu, gente? Eu vou seguir, então. A gente tem a impenetrabilidade. Tá vendo tudo aqui. Que justamente eu coloquei esse exemplo aí do carrinho batendo, porque é aquela frase já conhecida de que dois corpos não ocupam o mesmo espaço no universo. Que é exatamente por isso que, por exemplo, quando um carro vai na direção de um poste, ele amassa todo, porque ele não consegue atravessar por ele, né? Eles não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então, essa colisão termina em deformação, né? Tanto do carro como do poste. Então, a impenetrabilidade é o fato de que esses corpos, né, essa matéria, ela não consegue sobrepor uma à outra, certo? Não consegue invadir o volume que a outra ocupa. Aí a gente tem agora a elasticidade, que é a capacidade de esticar a matéria até um ponto que ela consiga retornar ao estado inicial. Um exemplo de uma mola, que a gente consegue esticar ela e depois que a gente solta, ela retorna ao estado original. Só que assim, se a gente esticar essa mola mais do que a capacidade de elasticidade daquela mola, quando vocês tiverem, eu acho que esse ano mesmo, vocês vão estudar em física isso, que é a lei de Hooke e tudo, vocês vão ver as constantes elásticas de alguns materiais e tudo mais. Então, vocês vão ver isso. Que tem uma constantezinha de cada material, ou seja, se você puxar essa mola mais do que a capacidade de elasticidade dela, ela vai ficar deformada, ou seja, ela vai ficar esticada, ela não vai conseguir mais retornar para o tamanho original, certo? Deixa eu... A xuxinha aqui da minha neném. A xuxinha acontece a mesma coisa, a gente compra, elas são bem pequenininhas, né? Só que a gente vai esticando além da capacidade elástica dela, até o ponto que elas ficam dessa largura, que elas ficam super folgadas aí, já nem esticam mais depois com o tempo. Entenderam até aí? Sim. Certo. Aí outra propriedade geral é a descontinuidade, ou seja, são os espaços vazios que tem na matéria. Porque vocês sabem que eu coloquei aí a fotozinha a imagenzinha de um átomo aí para representar bem. Toda a matéria é composta de átomo, né? Eu disse para vocês lá na primeira aula. Tudo é composto de átomo. Então, o átomo tem muito espaço vazio. Ele tem o núcleo e aqui a gente tem os elétronzinhos, né, na eletrosfera, mas tem muito espaço vazio. Entre eles e entre a eletrosfera e o núcleo existe um espaço bem grande. Assim, lógico, se a gente... Eu tô falando aqui em escala do átomo, tá, gente? Aí existe esse espaço. Ou seja, mesmo que esse celular pareça contínuo, pareça que não tem nenhum buraco aqui, ele é descontínuo, porque ele é composto de átomos e nesses átomos tem espaços vazios. Ou seja, todas as porções de matéria do universo têm descontinuidade, ou seja, ela não é preenchida por completo, ela tem espaços vazios, certo? Mesmo que pareça contínuo. Vocês entenderam basicamente como essa ideia funciona? Sim, pode dar continuidade. Isso. Falando em descontinuidade, né? Vamos continuar.
E o próximo é a inércia. Inércia, né, é uma lei física que vocês vão estudar, ou já estão estudando, inclusive. É a capacidade de manter o seu estado de movimento ou repouso, certo? A menos que uma força externa mude isso. Por exemplo, isso acontece com qualquer matéria, em qualquer lugar, né? Se a gente tem uma bola de futebol parada no meio de campo, ela só vai sair dali se alguém chutar, certo? E ela só para de se movimentar porque outras forças, como a força de atrito, tanto com o chão como com o ar, vai fazendo com que ela perca esse movimento, ou seja, são forças externas que estão impedindo a bola de se movimentar, até o ponto que ela vai lá e para, certo? Então, tanto o fato da bola estar em repouso e começar a se movimentar, como depois ela estar se movimentando e parar, tudo dependeu de forças externas, certo? Não dependeu da bola, dependeu do externo, certo? De interferências externas. Então, toda porção de matéria do universo tem inércia. Ela depende de forças externas para mudar o seu estado de movimento ou de repouso, certinho? E a gente tem a última propriedade geral, que é a compressibilidade, que é a capacidade de comprimir a pressão da matéria. Ou seja, a gente altera a pressão dessa matéria e a gente consegue comprimir o volume que ela está ocupando. Aí eu coloquei aí, por exemplo, a seringa, né? Se você desconsiderar essa parte da agulha, se você pegar um êmbolozinho e fechar em cima e empurrar, você vai sentir na ponta do seu dedo a pressão do ar, né? Ou seja, você altera a pressão do ar lá dentro. E ele vai começar a empurrar o seu dedo para dentro. Mas você consegue empurrar o êmbolo até um certo ponto, tá certo? Então, toda matéria tem essa capacidade de ser comprimida, certo? Na internet tá fazendo até um sucessozinho, um pessoal que usa, não tem aquelas prensas hidráulicas assim, né? Que o pessoal coloca coisas aleatórias. Ah, daí, tô ligado. Então, Satisfatório. já viram? Coloca O cara slime, coloca um carro embaixo de uma presa hidráulica e pronto. coisas de todo tipo, até carro tem, o povo coloca tudo, boneca, aí aquela prensa vai amassando tudo, vai aparecendo embaixo, ela se espativa toda. Então, é justamente isso, a capacidade da matéria tem de ser comprimida, ela ocupava um volume inicial e depois ela é comprimida e ocupa um volume bem menor, certo? Porém, a gente altera a pressão interna desse sistema. E antes a pressão era uma e depois passa a ser maior, tá certo? Isso foram as propriedades gerais, ou seja, qualquer porção de matéria que você pegar vai ter essas porções, essas propriedades aí. Umas maiores do que outras, lógico. Por exemplo, um elástico tem uma capacidade de elasticidade muito maior do que a minha caneca de café, que já deve estar fria. Não tá. Então, é lógico que tem, assim, algumas porções de matérias que têm algumas propriedades, assim, mais evidentes do que outras. Mas todas elas têm essas propriedades, tá certo? Mas, se a gente pensar aqui em grupos específicos de matéria, a gente tem as propriedades específicas. Por exemplo, quando você vai comer alguma coisa, se você nota que aquilo é azedo, aí você vai pensar, se eu só disser para você assim, ó, eu tenho uma fruta aqui e ela é azeda. Então, você pode dizer, pode ser uma laranja, pode ser um limão, pode ser, né? Pode ser alguma dessas frutas, né? Sei lá, diz outra fruta azeda aí, não sei. Maracujá? É um E acabou aqui no meu repertório também.
É só laranja e limão também. Acerola? Depende de como, né? Então, a gente tem algo, mas a gente poderia dizer um grupo maior, a gente poderia dizer, é uma fruta cítrica. Fruta cítrica, é azeda. Ou então dizer para você que é doce. Eu tenho algo aqui que é doce. Então, você pode dizer qualquer coisa, mas você não vai dizer, por exemplo, peixe. Peixe não costuma ser doce, né? Você não vai dizer, sei lá, sal de cozinha. Porque a gente tem grupos de alimentos que quando a gente come, a gente sente o sabor doce. Então, a gente consegue separar agora as matérias, né? A gente consegue separar as substâncias em alguns grupos específicos, certo? Então, essas propriedades específicas que a gente vai ver agora, elas são distribuídas aqui, eu acho que eu devia ler, né? Como o próprio nome indica, são aquelas específicas para cada matéria, que podem ser usadas para identificar a substância ou composto que está sendo analisado. E aí tá as propriedades específicas. Elas podem ser funcionais, organolépticas, físicas e químicas. Então, a gente consegue identificar aquele grupo de substâncias se a gente souber algumas propriedades delas. Aí tá aí. A gente tem as funcionais, que é justamente a função química dessa porção de matéria. Por exemplo, o conjunto de substâncias que apresentam a mesma característica. Vamos pensar. Um grupo de substância classificada, por exemplo, os frutas cítricas, os ácidos, aquilo que é ácido, aquilo que é base. Vocês já não estudaram ácidos e bases ainda, mas a gente vai ver, certo? Isso é conteúdo de química. Por exemplo, a água é uma substância básica, que a gente chama, porque ela é uma base. Ela não é algo básico, significa dizer que ela não é ácida, certo? Por exemplo, você toma um copo de Coca-Cola, que é ácido, então você teria que tomar cerca de 20 copos de água para poder neutralizar a acidez desse copo de Coca-Cola. Ou seja, você ia precisar de 20 vezes mais base para conseguir neutralizar a acidez da Coca-Cola. Então, a gente tem isso, a gente tem esses grupos específicos, certo? E funcional vai ser mais essa função química daquelas matérias, certo? Aí a gente... eu tinha colocado o desenho também. Aí a gente tem a propriedade organoléptica, que é os sentidos. A gente conseguir identificar aquelas substâncias através dos sentidos. Como eu estava explicando das frutas cítricas, a gente consegue perceber pelo sabor, pelo aroma de algumas coisas, a gente consegue identificar o que é canela, se a gente sentir o cheiro, né? Então, as propriedades organolépticas vai ser aquelas propriedades que a gente consegue definir através dos sentidos, tato, olfato, paladar, visão, certo? Que a gente usa os sentidos para a gente conseguir identificar essas substâncias. Mas eu devo dizer aqui que, quimicamente falando, quando a gente for para laboratório e tudo mais, no ensino presencial, não façam isso. Não usem propriedades organolépticas para identificar nada em laboratório, por favor. Não será muito interessante. Aí, pronto, falei organolépticas, né? Aí, justamente em laboratório, né, no estudo da química, a gente usa as funções, as propriedades físicas e químicas para identificar uma substância. Porque a propriedade física vai ser aquelas características inerentes mesmo à substância. Não depende de transformação química, essas coisas, não depende de outras substâncias. Deixa eu ver se eu entendo. Se eu explico para vocês.
De novo, minha caneca de café, porque eu aproveito e tomo. A gente tem a caneca. A gente tem algumas propriedades físicas. Ela é rígida, certo? Ela tem essa cor. Porém, isso aqui, essa característica dessa caneca, ela não depende de outra coisa para ser isso, certo? Ela não depende, por exemplo, o peso dessa caneca. Ela não depende de mais nada para existir, certo? Que é justamente o contrário das propriedades químicas, porque elas são vindas de transformações e reações químicas. Ou seja, ela precisa de uma interação com uma outra substância, certo? Deixa eu tentar arrumar um exemplo. Por exemplo, uma propriedade química é a oxidação. E a oxidação, ela não acontece por si só. Ela precisa de um outro agente, certo? Para poder roubar os elétrons daquele corpo que vai oxidar. Ou seja, aquele corpo ali só oxidou porque outro ganhou os elétrons que ele perdeu, certo? Então, ele precisa da interação com outra substância, coisa que a propriedade física não precisa, certo? Então, a propriedade física é inerente daquela própria substância, não depende de mais nada, só dela. E já a propriedade química precisa da interação com uma outra substância para transformação, reação química acontecer. Entenderam até aí? Sim. Sei lá, não senti muita segurança nesse último, é 11 horas, certo? Vamos ver. Alguém falou? Eu não escutei direito. Não. Tá bom. Na aula de hoje, a gente vai falar mais das propriedades físicas, tá bom? Aí as químicas vai ficar aí. Eu acho que, na verdade, nem a física vai dar pra gente terminar tanto. Então, vamos aqui para as propriedades físicas. Aí aqui eu já escrevi bem mais bonitinho, né? Dizem respeito às características inerentes às substâncias, ou seja, características particulares que independem de transformação em outra substância. A densidade, a cor, a temperatura de fusão de ebulição, a condutividade térmica e elétrica são alguns exemplos de propriedades físicas. Aí tem todas elas especificadas. Essas são as principais, viu, gente? Tem mais algumas, mas que raramente a gente precisa lidar. Então, as propriedades são densidade, ponto de ebulição, ponto de fusão, solubilidade, dureza, maleabilidade, viscosidade, ductibilidade, magnetismo e condutividade. Eu vou explicar por cima, certo? Cada uma delas, porque é lógico que a gente não vai estudar especificamente cada uma, né, gente? A densidade é a quantidade de matéria que a gente consegue encontrar em um determinado volume, certo? Então, aquela substância tal vai ter sempre uma densidade específica, a quantidade de matéria que consegue, a quantidade de massa, na verdade, que consegue estar inserida num determinado volume, certo? A gente vai estudar no próximo slide melhor o que é densidade. A gente tem o ponto de ebulição, que é quando as matérias saem do estado líquido para o gasoso. Então, ponto de ebulição é evaporar, vamos dizer assim. E a gente tem um ponto de fusão, que é quando sai do sólido para o líquido, certo? E o contrário também, gente. Quando sai do sólido para o líquido, certo? Do líquido para o sólido, acontece o ponto de fusão é a temperatura para aquela substância sair
entre esses estados, certo? Sólido e líquido. Tanto para, por exemplo, a água para congelar é 0 graus. E para ela descongelar também. E o ponto de ebulição é a temperatura necessária, né, para ela permear aí entre os estados líquidos e gasosos. A gente tem a Gente, eu não estou sabendo falar essa palavra, não. Solubilidade. Pronto. É a capacidade dessa substância de se dissolver em um líquido. Por exemplo, o açúcar que a gente coloca na água, no experimento que a gente fez em pré-laboratório, o pessoal do primeiro B e C, né? A gente fez uma experiência que consistia nisso, de vocês colocar uma colher de açúcar na água, mexer e ver vocês viam que ela se dissolvia, né? Que se você bebesse aquela porção de água que ficava em cima, você via que ela estava doce. Porque o açúcar tem essa propriedade de ser solúvel na água, tá bom? Então, essa é a propriedade de solubilidade. A gente tem a propriedade de dureza, que é a resistência à deformação. De novo, exemplo da caneca, para poder beber café. Ela tem a propriedade de dureza, se eu apertar aqui, vai ser muito difícil eu conseguir deformar ela. Que não acontece se eu pegar um papel. Eu fizer muito menos força do que eu fiz ali na caneca, eu consigo deformar bastante essa porção de matéria, ou seja, o papel tem uma capacidade, ou seja, tem uma dureza muito menor do que a caneca, né? São coisas, pode parecer até um pouco óbvias, mas, assim, é importante para a gente construir o conhecimento um pouquinho mais na frente. A gente tem a maleabilidade, que é a capacidade de moldar essa porção de matéria, certo? Um exemplo, vamos pensar. Maleável, né, gente? Qualquer coisa que se dobra fácil, qualquer coisa que a gente consegue moldar, fazer, por exemplo, derreter o ferro e fazer um anel, uma corrente, sabe? É moldável. A gente consegue fazer isso com algumas substâncias mais do que outras, né? E a gente tem a viscosidade, que é a resistência ao escoamento. Isso acontece com fluidos somente, tá certo? Então, é a capacidade de escoamento. Vamos comparar a água e o mel. Se você despejar um copo de água, ele vai escorrer, vai se espalhar muito mais fácil do que se você soltar mel, assim, se você despejar mel em algum lugar. Ele vai até se espalhar, mas ele vai bem mais lento, assim, né? Ele é mais grosso. Ou seja, ele tem mais resistência ao escoamento. Significa dizer que o mel é mais viscoso do que a água. Entenderam isso? Sim. Compreendi. Sim. Show. A gente tem também a ductibilidade, que é a propriedade que aquela substância tem de se deformar, mas não romper. Ou seja, a gente amassa ela, como eu fiz com o papel, né? A gente amassa bastante, mas ele não quebrou. Se eu esticar tudo isso de novo, nenhuma parte foi quebrada, né? Continua, tá amassadinho, mas não se rompeu. Isso não acontece com a caneca, que se eu usar uma prensa para deformar essa caneca, ela vai romper. Eu não vou conseguir que ela retorne, né? Então, a ductibilidade é essa capacidade de ser deformado sem ser rompido, certo? Então, essa caneca não tem, e o papel tem. E a gente tem aqui o magnetismo. O magnetismo é o próximo. Que é uma capacidade, gente, de atrair ou repelir outras substâncias. A gente tem uma pedra natural, ela se chama magnetita,
certo? Foi descoberta lá na Grécia Antiga, como quase tudo. E eles percebiam que quando colocavam uma perto da outra, elas podiam se atrair, e dependendo do jeito que elas estavam, elas se repeliam. Porque elas têm ela tem essa capacidade magnética, ou seja, elas se atraem alguns materiais e repelem outros, certo? Então, o magnetismo, é lógico que pouquíssimos materiais têm isso naturalmente. A maioria só apresentam essa propriedade se forem eletrizados. No terceiro ano, vocês vão estudar isso, provavelmente comigo. Vocês vão estudar isso, sobre como fazer isso com materiais comuns, certo? Que já não apresentam essa característica naturalmente. E a gente tem a condutividade. Ela pode ser elétrica, que aí a gente poderia classificar os materiais como condutores, isolantes, semicondutores. Eu acho que vocês já viram isso no ensino fundamental, que é a capacidade de passar elétrons por aquela substância. Ou seja, um material que tem bastante condutividade elétrica é um material que permite que o elétron flua por ele. É um material que deixa a corrente elétrica passar. Vou botar Deixa eu pensar no nome de alguém aqui. Quem tá aparecendo aqui mais fácil? Larissa Rayane. Larissa Rayane, me diz aí, você está obrigada, a partir de agora, a colocar algum objeto na tomada da sua casa, na tomada mais próxima. Você não tem escolha de fazer ou não. Você precisa colocar um objeto naquela tomada. Só que você pode escolher um desses dois objetos para colocar lá no buraquinho da tomada. Você pega uma borracha ou você pega um garfo de metal? Eu acho que eu colocaria a borracha, porque o garfo eu poderia me machucar. Foi uma bela escolha, viu? Poderia não, você ia com toda certeza do mundo. Ainda mais aqui no Nordeste, né, no Rio Grande do Norte, que a tomada é 220 volts, então é uma carga bem grande. Então, veja só, o metal, ele é um material que tem bastante condutividade elétrica, enquanto a borracha não tem. Quando a gente fala em grupos, né, a gente diz que o metal, ele é um condutor, enquanto a borracha é um isolante. Significa dizer que, então, o isolante é aquilo que impede que a corrente elétrica passe. Você podia até colocar a borracha lá, mas os elétrons não iam passar por ela. Ou seja, aquele corpo da borracha não permite que os elétrons passem por ele, entendeu? Então, ele isola você daquela corrente elétrica. O metal é exatamente o oposto. Eles caminham livremente, então você recebe essa carga em um piscar, aí no estalar de dedo, bem rápido. E a gente tem também a condutividade térmica, que tem a mesma lógica. Só que acontece que o que é propagado por esse corpo é a temperatura. Tem alguns materiais que impedem que a temperatura passe por eles. E tem alguns materiais que facilitam essa transferência de temperatura. Panelas, quando a gente vai cozinhar, por exemplo. Quando a gente cozinha com aquela panela que tem um cabo de metal, né, que é tudo uma coisa só. Então, a gente nunca, logicamente, depois de cozinhar com a panela quente, a gente nunca vai poder pegar no cabo dela direto. A gente tem que enrolar com alguma coisa para poder segurar. Já as panelas que tem o cabo de plástico ou de madeira, a gente já pode segurar. Porque aqueles materiais são mais resistentes à propagação da temperatura, certo? Ela tem uma condutividade térmica menor do que o metal também. Vocês entenderam um pouco sobre isso? Sim. Beleza.
Essa aula vai finda sendo, assim, muita informação, né? Muita coisa nova, mas, assim, nada tão confuso. Eu só aconselho que vocês anotem isso no caderno de vocês. Vocês assistam essa aula de novo, ou então pegue os slides e dê uma notadinha, né? Porque vai ter na avaliação, vai ter nos exercícios, então é bom, né? Dar uma olhada. Aí aqui O a gente... slide vai ficar no Google Sala de Aula? Sim, sempre. Sempre coloco lá. Então, a gente vai se aprofundar na aula de hoje na densidade e nos pontos de fusão e de ebulição, tá certo? Então, tá aí. Densidade é a grandeza que expressa quanto há de massa por unidade de volume de dado material. Então, a formulazinha para a gente calcular a densidade é essa. Densidade é igual a massa dividido por volume. Aí aqui, né, tá bonitinho as unidades do SI, que a densidade aqui, né, o D, vai ter essa unidade no sistema internacional, mas o exercício pode usar outra sem problema nenhum, tá certo? Então, é grama por centímetro cúbico, porque é unidade de massa e unidade de volume, tá certo? A massa é grama, obviamente, e o volume tem que ser em centímetro cúbico. Isso para estar obedecendo aí, né, as unidades do Sistema Internacional de Medidas. Eu coloquei um exemplo para vocês verem como usar essa fórmula de densidade. Deixa eu colocar aqui na caneta. Gente, não dá para escolher a cor, dá. Eu que tô pneu aqui nesse novo modelo. Então, aqui vai. Qual é a densidade de uma chapa de aço de 1 metro quadrado de área por 1 centímetro de espessura que pesa 55 quilos? Ou seja, a gente tem uma chapa de aço que ela tem 1 metro quadrado aqui de área, né? E a espessura dela aqui, ó. A espessura dela, que tá completamente fora de escala, a espessura dela é de 1 centímetro. E ela tem 55 quilos. Aí ele pergunta qual é a densidade dessa chapa. A gente sabe que para calcular a densidade, a gente acabou de ver, a gente precisa de massa sobre o volume. E a massa a gente já sabe, que é 55 quilos, né? A gente já sabe disso. Deixa eu apagar esse negócio aqui, só para eu fazer um risquinho aqui com os dados que o problema deu. Acho que fica melhor. Vamos organizar aqui os dados. A gente tem que a massa dessa chapa de aço é 55 quilos. E a gente precisa saber o volume também, né? Só que o volume a gente não sabe. Isso aqui, ó, tá em metro quadrado. Isso aqui é a área dessa chapa. Para a gente saber o volume, a gente precisa fazer a área vezes a espessura, tá bom? Só assim a gente vai conseguir determinar o volume. Eita, aqui eu esqueci, tinha... Eu precisei não. Então, vamos lá. Deixa eu mudar de cor pra gente fazer aqui, pra gente determinar o volume. O volume aqui no cantinho. A gente tem a área, que é de 1 metro quadrado. E a gente tem a espessura, que é de 1 centímetro. Vamos deixar tudo em... Deixa eu voltar aqui. A unidade de volume precisa ser em centímetro cúbico, tá certo? Para vocês verem. E aqui não tem como multiplicar, porque aqui eu tenho metro e aqui eu tenho centímetro. Então, eu preciso converter essa unidade de área para poder colocar em centímetro, tá certo?
Então, quantos centímetros tem em 1 metro? Vocês aí. Ninguém? Pensem numa... Menos 100. 100. Desculpa, não confundi. Normal. 1000 é de quilômetro para metro. Normal confundir. Deixa eu colocar aqui na calculadora para fazer a conta. Mas... Peraí, gente. Tá aqui. A gente tem 100 centímetros. Certo? Só que 1 metro quadrado é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 1 metro vezes 1 metro. Que aí 1 vezes 1 dá 1 e metro vezes metro dá metro ao quadrado. Certo? Estão acompanhando até aí? Sim. Pronto. Então, é só a gente passar essas notações para centímetros e fica tudo bem. Por exemplo, eu vou mudar esse 1 metro para 100 centímetros. Não é a mesma coisa? Né? Eu vou fazer vezes esse outro 1 metro que eu vou passar para centímetro, que é 100 centímetros. Isso é igual, eu só mudei o jeito de escrever. Então, agora, para a gente passar 1 metro quadrado para centímetros quadrados, é só multiplicar isso. Então, 100 vezes 100 vai dar 10.000. Centímetro vezes centímetro dá centímetro quadrado. Mas isso aqui foi só a conversão da área que eu fiz, tá certo? Agora, para eu calcular o volume, eu vou fazer os 10.000 centímetros quadrados vezes 1 centímetro da espessura. Estão acompanhando, gente? Sim. Sim. Então, o volume vai ser 10.000 vezes 1, dá 10.000. Centímetro quadrado vezes centímetro, dá centímetro ao cubo. Centímetro cúbicos. Entenderam como a gente fez isso aqui? Aham. Então, tá bom. Então, vou anotar aqui que agora a gente achou o volume. E o volume vai ser 10.000 centímetros cúbicos. Olhem aí para os nossos dados, gente. O que vocês acham? Vocês já acham que já tá ok? A gente já pode colocar isso na fórmula? Não, porque tem um dado que está em quilo. Exato. A massa está em quilograma. E lá na unidade do Sistema Internacional pede para ser em gramas. Então, a gente teria que fazer essa última conversão. Foi exatamente por isso que eu escolhi esse problema, para a gente poder ver que em vários problemas isso acontece. Vocês precisam fazer essas conversões, certo? Então, a gente tem aqui... Vocês já viram aquela tabela de prefixos em física? Acho que não. Quando estudaram os sistemas de unidade e tudo mais, grandezas físicas, geralmente coloca o quilo, centímetro, não sei o que lá. Ah, sim. Eu acho que sim. Que aparece, tipo assim, a letrinha e a potência de base 10 na frente. Esse Sim, estudamos. Notação científica. A chamada, Vitor, eu vou colocar o link já já, mas... Aí aqui a gente tem o quilo, ele é prefixo de 10 elevado a 3, é 1000. Isso é abreviado, é o 1000 abreviado. Então, quando a gente quer abreviar o 1000, a gente coloca o K. Então, para a gente converter essa massa aqui, a gente multiplica isso por 1000. Então, seria 55.000 gramas. E pronto.
E a gente já fez a conversão. Por isso que é bom lembrar daquela tabela. E porque muitas vezes vocês não precisam converter nada, é só lembrar o que aquela letra representa e pronto. Então, agora vamos calcular a densidade. Massa dividido pelo volume. Então, a massa a gente vai usar em grama, né? 55.000 gramas dividido pelo volume, que é 10.000 centímetros cúbicos. Então, agora a gente faz essa divisão. A gente pode aqui cortar, né? 1.000 com 1.000, cortar isso aqui. Simplificar, né? Na verdade, não tá cortando. Então, isso aqui vai ficar 55 dividido por 10, vai ficar 5,5 gramas por centímetro cúbico. Então, essa é a densidade dessa chapa de aço. Entenderam? Sim. Tem mais mais um exercício sobre densidade. Uma solução foi preparada misturando 30 gramas de um sal em 300 gramas de água. Considerando que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução será de o quê? Aí veja, ó, tá grama por ml. Ou seja, a gente não precisa converter. Porque a unidade está em ml e aqui ele deu o volume em ml. Tá vendo? Como vocês precisam prestar atenção nisso? Então, temos os dados. A gente já tem o volume aqui de cara, que é 300 ml. E a massa desse sistema vai ser os 30 gramas dessa substância, mais os 300 gramas de água, porque eles foram misturados, lembra? Então, a gente vai ter os 30 mais 300. Então, essa massa vai ser 330 gramas. Entenderam? Isso. Então, bora lá. Chama vapor. Então, a densidade, que vai ser massa sobre o volume, vai ser igual a 330 gramas dividido por 300 ml. Então, quando a gente faz essa continha, vai dar 1,1, né, gente? Não sei, tem que fazer essa conta na calculadora, eu acho que é 1,1. É 1,1, 1,1. Do jeito que eu sou Tá correto. pateta, para fazer conta de cabeça é melhor não arriscar. Então, dá 1,1 mesmo. Grama por ml. Eles falam assim, gente, mas eu sou formada em física. Fui para a faculdade 2 vezes para estudar física, mas conta de cabeça, meu filho, não conte comigo. Tá sendo humilde. Então, essa aqui. A alternativa D. Gente, eu vou fazer só essa próxima, tá bom? Porque depois a gente ia entrar nos pontos de fusão e ebulição, só que aí vai ficar muito grande e a gente já tá chegando no horário já que a aula começou, certo? Então, eu vou responder só esse, que é mais teórico, e eu tiro a questão que tem de ponto de fusão e ebulição lá da lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Deixa só para a próxima. Então, vamos lá. Na tabela abaixo, temos as densidades de alguns materiais sólidos. Se eles forem adicionados à água líquida e pura, à temperatura ambiente, qual deles flutuará? Eu preciso adiantar para vocês que o ato de flutuar depende da densidade, certo? Porque vai ficar sempre assim. Se a gente coloca no recipiente, a gente vai ter aqui, ó, a densidade em cima, sempre da densidade maior. Ou seja, aquele objeto que tem maior densidade afunda e o objeto, aquele corpo que tem a densidade menor,
flutua. Entenderam? Se a gente pensar, Sim. isso aqui é água. O objeto que tiver a densidade maior do que a da água, afunda. E o objeto que tiver a densidade menor que a água, flutua. Então, por isso que a gente consegue afundar ou flutuar, dependendo de como a gente controla o ar interno do nosso corpo. A gente consegue alterar a nossa densidade corporal respirando. Então, vamos lá. Se a gente colocar todos esses materiais aqui, qual deles vai flutuar? Sabendo que a densidade da água é essa. 1 grama por centímetro cúbico. Qual desses materiais iriam flutuar na água? Carvão? Hum? O carvão? Sim, o carvão. O carvão vai flutuar porque tem a densidade menor do que a água. É 0,5 grama por centímetro cúbico. Então, ele flutua assim. O Brasil também deve, né, professora? O Brasil também, porque ele tem a densidade de 0,4. Então, também é menor do que da água. E todos esses outros aqui iriam afundar porque a densidade é maior, né? Então, vocês conseguiram entender? Porque um corpo afunda ou flutua? Sim. Tem que comparar as densidades, certo? Densidade menor, boia, aí, densidade maior, afunda. Então, para a aula de hoje vai ser isso. Eu vou pular lá para o tchau. Vou pular lá para o tchau, porque já ficou muito, né? Eu vou matar o material. Vou matar, ó. Vou mandar o material assim. Deixa eu encerrar aqui a gravação.